O assunto agora no Agricultura BR é previsão do tempo, nós vamos falar de clima, vamos falar de chuva, né? Quem sabe a gente não fala bastante de chuva agora. Nós vamos conversar ao vivo pela internet com Guilherme Borges, ele que é meteorologista da Climatempo, participa ao vivo conosco nesta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. E Guilherme, olha só, vou começar fazendo uma pergunta em tom mais positivo, porque, olha, os prejuízos são enormes nas lavouras, principalmente no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Até as espigas de milho são menores, não tem pasto, o pasto está realmente, a coisa está feia, e tem esse incêndio todo no Pantanal. Tem chuva prevista? Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui contigo. Então, a notícia não é boa. A gente já vem, né, com essa característica de tempo seco ao longo das últimas duas estações, principalmente na região central e pegando boa parte do Paraná, né? E essa condição de tempo mais seco vem potencializada por esses bloqueios atmosféricos que foram muito atuantes desde o começo do ano até agora. E essa característica é sempre importante frisar isso, né, que agora o nosso inverno, ele é onde chove menos no Brasil Central. É geralmente nessa época que chove muito menos no Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste brasileiro, porque isso é característico. O Brasil ele é majoritariamente tropical. Então, consequentemente, esses sistemas meteorológicos, a atuação dessa massa de ar mais quente nessa época do ano agora é mais característica. E além de tudo isso, né, dela seguir atuante ao longo desse julho e também boa parte, né, desse inverno, ela vai seguir atuante ali, ela já está começando a se estabilizar e a gente está com o Oceano Atlântico ainda com temperaturas acima da normalidade, tá? E essa contribuição do Oceano Atlântico com temperaturas acima da normalidade, ele segue favorecendo para o aquecimento da atmosfera e potencializa ainda mais essas massas de ar seco que se estabelecem na região central do Brasil, agora nessa época. Consequentemente, a gente deve ter um inverno, sim, com chuva abaixo da média na maior parte do Brasil. Né? Julho já deve ser com essa característica de chuva abaixo da média na região central do Brasil, né? E também no Sudeste, em amplas áreas ali na faixa mais. A gente sempre destaca o Paraná como a faixa norte, a característica dele de tempo é mais da região central do que da faixa sul, né, onde chove bastante. Mas essa faixa norte do Paraná deve seguir com essa característica de tempo mais seco, chuva abaixo da média e temperaturas acima da normalidade. Guilherme, em relação àquilo que a gente tem com a entrada de um novo fenômeno climático no país, o que isso pode trazer de alterações e em quanto tempo nós devemos sentir esses impactos? Então, a gente teve um fenômeno El Niño bem marcado, né? É um sistema que influencia muito a variabilidade do clima do Brasil. E ele, ao longo do ano passado, foi muito casado com essa variabilidade do Atlântico, né? O Atlântico muito aquecido, o Pacífico, né, pelo El Niño potencializado, causando esse aquecimento também e impactando diretamente o clima do Brasil. A gente tem um cenário onde ele atuou desde o meio do ano passado até a boa parte do nosso outono. Agora ele saiu de cena, a gente entra numa neutralidade, está passando boa parte do nosso inverno na neutralidade, mas a partir do meio, né, do segunda quinzena de julho, mais ou menos, a gente deve ter estabilização da fase oposta do Enos, que é o resfriamento das águas do Pacífico. Fase positiva é o El Niño, fase negativa é o Laninha. O Laninha é sempre uma boa notícia para quem espera mais chuva na região mais norte, nordeste do Brasil, boa parte do centro-oeste, né? E também em questão de temperaturas, porque o Laninha, ele entrando a partir do segundo semestre, né, é sempre importante frisar que esses efeitos da atmosfera resfriou lá no Pacífico, até a atmosfera entender que já tem um resfriamento e que vai mudar a circulação para a América do Sul, ela demora um pouco essa resposta. Deve vir lá por outubro, novembro, mas a gente já deve ver essa mudança. E sempre é bom e importante quando tem essa variabilidade para o Laninha, quando a gente teve um período de um El Niño muito forte, porque o Laninha ele favorece o ingresso dessas frentes frias pelo sul do Brasil, né? Intensifica até a entrada dessas massas de ar polar e a chuva fica um pouco mais seco no sul do Brasil, que foi fortemente atingido por chuvas ao longo desse último El Niño, né, ao longo do ano passado e também início desse ano. Né? E para a faixa central do Brasil, chove um pouco mais dentro da normalidade, existe uma variabilidade, já existiu anos mais chuvosos, menos chuvosos, mas
para esse segundo semestre o que está se apresentando é um período mais chuvoso, que pode ser uma coisa boa, uma notícia muito boa. E já para a faixa norte do Brasil, a tendência é de ser mais chuvoso, sim, em questão da estabilização do fenômeno Laninha. Então, a partir do segundo semestre, a notícia é boa, mas por enquanto a gente segue com essa tendência de tempo seco e temperaturas acima da normalidade. Guilherme, trazendo um pouco para os cenários, principalmente considerando os biomas, e tem sido uma preocupação agora latente, até porque boa parte das regiões hoje que são atingidas, ou a maior delas, por incêndios no Pantanal, elas são áreas que não têm ocupação humana próxima, são áreas que nós temos difícil acesso para lidar com elas, para cuidar delas, para lidar com esses incêndios, e eles têm se espalhados. Nessa região em específico e também nas demais que vão sofrendo com cenários semelhantes, o que dá para dizer? A tendência não é uma notícia muito boa, tá, Fernando? Fabiano, essa condição de tempo muito seco, a umidade relativa do ar ela fica muito baixa, né, principalmente à tarde. Então, consequentemente, esse tempo muito seco, a gente já tem há vários meses, pode-se dizer, o tempo seco na região. A vegetação já está muito seca. A umidade ela já não se eleva muito nessa época do ano, né? Então, consequentemente, cai geralmente abaixo dos 20%, e principalmente na região ali do Pantanal, às vezes, por vezes, chega a cair abaixo de 20%, tá? E outra coisa muito importante é os ventos, né? Agora a gente tem principalmente estabilidades forçando para passar pelo sul do Brasil e a região central de seca. E isso gera também a intensificação dos ventos, né? Já está com uma o que que isso causa? Pensando em fogo, né? Se a gente tem essa facilitação para a ocorrência dessas queimadas, né? Consequentemente, seja elas de forma deliberada ou até de maneira normal, elas se espalham com muito mais facilidade, porque o tempo está mais seco, a umidade está mais baixa, a temperatura está mais elevada e o vento também intensificado, por mais que não seja aquele vento muito intenso, mas um pouco que ele seja intensificado, ele já favorece para expansão dessas queimadas, né? Então, todos esses fatores contribuem e a gente segue com esse cenário, né, de preocupação ao longo do nosso inverno, porque a gente vê essa mesma característica: tempo seco, umidade relativa do ar baixa nessa região, principalmente pegando os biomas Pantanal, Cerrado, Amazônia também ali, a gente já vê essa característica. Agora é naturalmente onde chove menos nessas regiões, né? E consequentemente já está muito seco, temperaturas seguem um pouco potencializadas justamente por esse aquecimento do Atlântico que segue acima da normalidade, segue potencializando as temperaturas, e esses ventos, pelas instabilidades, forçando para passar pelo sul do Brasil e às vezes ficando presas por ali, né, e não conseguindo avançar em direção ao sudeste como queria. Isso consequentemente intensifica os ventos e prejudica todos esses biomas, né? Eles tiveram recordes há poucos dias, né, de queimadas. O Pantanal, por exemplo, foi o recordista de queimadas, né, em comparação ao ano anterior, né, entre 2022 e 2023. Tá certo, Guilherme. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, pensando agora numa safra, eu vou pensar agora um pouquinho mais longe, né? A partir do dia 15 de setembro, alguns estados começam a encerrar o período de vazio sanitário. Então, a partir do dia 16, alguns estados já podem começar a semear soja, que é a principal cultura do Brasil. Alguns vão dar no dia 16, outros começam ali já no mês de outubro, que está liberado, tem uma subdivisão bem grande no país. Como que fica o clima para esse produtor? Ou seja, o que vai chover ali no final de agosto, começo de setembro, mês de setembro, para que se possa ter uma semeadura? A tendência, Fabiano, é que seja um pouco seco, tá? Principalmente esse final do inverno e início de setembro ainda deve ser seco. Por quê? A gente vai ter estabilização do Laninha sim, ele favorece para ser mais chuvoso, esse ingresso dessas massas de ar mais gelado, que potencializa um pouco a chuva também, sul e centro-oeste, pensando, né? Mas isso demora um pouco, principalmente para a resposta da atmosfera. Então a gente deve ter um final, principalmente do inverno, pegando agosto, início de setembro, ainda seco, com essa característica seca, mas a gente já vai começar a sentir esses efeitos de ser mais chuvoso, né, a chuva começar a aparecer com mais frequência a partir de outubro, as temperaturas ficar um pouco dentro da normalidade, né, ocorrer alguns frios
até um pouco mais significativos ali para outubro e novembro, porque o Laninha puxa essas massas de ar polar, mas não deve, de maneira geral, impactar negativamente. Sempre esse primeiro ano de mudança do El Ninho para o Laninha é muito positivo, justamente porque a atmosfera demora a responder. Então, isso pode ser uma boa notícia para os produtores, tanto do sul quanto do sudeste, do centro-oeste, né, e do sul do Brasil.